Boa noite, Janice. Vou apresentar a nossa convidada, né? Em primeiro lugar, te agradecer, né? Primeiro, agradecer a sua gentileza, né, de estar dando essa aula que você deu no Congresso Brasileiro de Diabetes, que foi muito elogiada e que eu fiz questão de compartilhar essa aula. Agradecer a sua gentileza de editar suas aulas nos slides do Instituto de Saúde Mental e Diabetes, então, sua generosidade. E para quem não te conhece, né, a professora doutora Janice Sepúlveda é endocrinologista, docente pesquisadora da Santa Casa de Belo Horizonte, uma grande estudiosa especialista em diabetes, né, que tem uma vasta experiência aí, e eu quis trazer como uma ação educativa do Novembro Azul para esse tema tão delicado e tão angustiante que é a hipoglicemia. Então, eu vou passar para a Janice, ela vai dar a aula dela, e no final a gente tem aí um tempinho para conversar um pouco mais abertamente aí das questões da hipoglicemia de uma forma mais descontraída. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade. O tema hipoglicemia é um tema muito importante para todo profissional de saúde que atende as pessoas com diabetes, um tema que vai muito além do físico, né? Chega lá no emocional, na família, no ambiente de trabalho, e muitas vezes ter um episódio de hipoglicemia ou vários episódios pode realmente acarretar um comprometimento importante da saúde mental da pessoa com diabetes e da família, né? Então, é um tema para a gente sempre muito prazeroso. E vamos lá, eu espero que todos aí aproveitem e perpetuem aí esses aprendizados da nossa prática clínica para o dia a dia. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, o meu tema foi minimizando a hipoglicemia no mundo real. Quais são as questões que nós enfrentamos hoje em relação à hipoglicemia? Minimizar os episódios de hipoglicemia, tanto para os pacientes com diabetes autoimune, usuários de insulina, quanto para os pacientes com diabetes tipo 2, que usam alguns medicamentos orais que podem causar hipoglicemia, assim como a insulina, é um grande desafio, porque, de um lado, a gente busca as metas glicêmicas, do outro, a gente tenta fazer isso tendo como limite a hipoglicemia. E aí, em 2008, eu trouxe esse trabalho aqui para vocês verem como que a linha do tempo, da tecnologia, dos novos medicamentos, tendo como barreira a hipo, ainda está um pouco pesada para a gente. Em 2008, o Dr. Simon Heller publicou um artigo citando de uma forma muito clara quais eram as medidas presentes e para o futuro que esperava-se reduzir os episódios de hipoglicemia. Então, ele colocou, né, treinar o paciente, monitorar a glicemia, os análogos de insulina, as bombas mais modernas, a tecnologia com alarmes de hipoglicemia e os programas de treinamento para os pacientes perceberem hipoglicemia. E a gente sabe que todo esse processo educacional, nos programas educacionais para diminuição dos episódios, eles não são coisas fáceis e nem leves para o paciente e para a família, porque são programas mais longos, com mais monitorização, com muitos ajustes de dose, e às vezes eles levam meses para serem concluídos. E aí, 10 anos depois, o mesmo doutor Simon Heller, ou seja, já com muitos novos medicamentos, com a tecnologia já instalada, com a experiência das equipes de saúde, ele publicou um outro artigo, já falando sobre o papel da educação em diabetes estruturada no manejo da hipoglicemia. E aí ele coloca que nos últimos 20 anos, apesar de tudo que foi desenvolvido, na prática clínica, os episódios de hipoglicemia grave não se reduziram tanto, porque a gente sabe que o mundo real é muito diferente do mundo dos estudos. Inclusive,
o acesso dos pacientes com diabetes a tudo isso que está sendo produzido. E aí, nesse artigo, ele colocou que os fatores humanos são de importância fundamental para garantir o autocuidado no diabetes e reduzir os riscos de hipoglicemia. Em 2021, a doutora Chantal publicou um artigo com o mesmo tema na minha aula no Congresso, minimizando a hipoglicemia no mundo real. E, mais uma vez, a gente trouxe aí toda a tecnologia e novos medicamentos injetáveis não insulina para o uso com as pessoas com diabetes tipo 2 para substituir os medicamentos orais e insulina em muitos casos e que seriam capazes de reduzir os episódios de hipoglicemia. Porém, o nosso mundo real é que nós temos hoje 7 em cada 10 brasileiros dependentes do SUS para o tratamento das suas condições. E nós temos 17 milhões de brasileiros com diabetes. E a realidade do SUS é muito diferente da realidade que a gente vê nos congressos, nas aulas dos laboratórios. É uma realidade onde a jornada do paciente de medicamentos orais para insulina no diabetes tipo 2 é muito curta, porque nós só temos 3 classes de medicamentos orais, o próximo já é a insulina para quem tem diabetes tipo 2, e para os pacientes com diabetes tipo 1, nós temos sim a disponibilidade de análogos de curta duração, de longa duração, de fitas, mas há uma escassez no fornecimento de todos os outros insumos necessários que ajudariam a reduzir a hipoglicemia. Então, quando a gente fala do nosso mundo real, a gente está dizendo que a maioria dos pacientes sentirão muito na pele todas as consequências da hipoglicemia, principalmente em relação ao medo da hipoglicemia, já que o número de fitas de glicemia capilar hoje, no nosso mundo real, ele é muito inferior ao mínimo necessário. É uma média para uma pessoa com diabetes tipo 1 de 3 fitas por dia. Então, isso causa um impacto psicossocial muito grande, um impacto terrível no ambiente escolar, um estresse muito grande da família, o risco de morte, do acometimento cardíaco, a questão das hipoglicemias sem sintomas, o prejuízo na memória, fora o impacto econômico e o absenteísmo ao trabalho. Então, a nossa pergunta é como minimizar a hipoglicemia no mundo real? E o mundo real é o mundo dos nossos pacientes. E por isso eu convidei os nossos pacientes para compor essa aula comigo e trazer aí essas informações, como que eles fazem, né, e como que eles gostariam de ser orientados para minimizar a hipoglicemia. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi o que significa a hipoglicemia? E essa paciente de 34 anos, engenheira, respondeu: o maior temor da minha vida. Gostaria que 10 anos atrás, quando fui diagnosticada com DM1, o médico tivesse falado sobre hipoglicemias de uma forma que não tivesse tirado meu sono durante anos. Depois que aprendi sobre os níveis de hipoglicemia e fiquei mais atenta ao meu corpo, vi mais resultados do que nunca, me mantendo dentro do percentual máximo de hipos e voltei a dormir confiante. O ponto de partida para minimizar hipos é uma conversa real sobre os números e como tratar de forma adequada, sem pânico. Então, o primeiro passo é educar o paciente para os níveis de hipoglicemia, porque muitos pacientes sequer sabem qual é o valor real de hipoglicemia, ou seja, aquele valor menor do que 70, que a partir do qual, de acordo com o nível da hipoglicemia, coloca o paciente verdadeiramente em risco. Parece uma bobagem ou um feijãozinho com arroz falar sobre
orientar bem o paciente sobre os níveis, mas acreditem, muitos pacientes perdem o sono porque estão com glicemias em torno de 100, 120, achando que isto aí já os coloca em risco iminente. Então, é muito importante que todo paciente, todo profissional de saúde saiba lidar com esses números para que possa realmente ter uma conversa franca com seus pacientes. A hipoglicemia assintomática, um outro grande temor que torna os episódios de hipoglicemia potencialmente graves, ou seja, com risco iminente de uma perda de consciência, uma crise convulsiva ou até coma e morte. Aí vejam esse paciente de 42 anos, com DM1 há 20 anos, um professor. A hipoglicemia que chega sem aviso me lembra que eu sou humano e minha luta diária me torna mais forte a cada dose de insulina. Eu detalho quais hipoglicemias são sem sintomas no meu diário. Hoje sou bem atento aos mínimos sinais, apesar da neuropatia que me atrapalha. Se desde o início eu tivesse recebido educação em diabetes, eu teria sofrido muito menos. Então, a hipoglicemia assintomática, o grande temor, ele entra dentro das casas, ele entra dentro das famílias, do ambiente de trabalho, como um risco iminente. Então, a gente precisa saber, além de evitar com a nossa receita os episódios de hipoglicemia, lidar com todos esses aspectos emocionais. Olha este outro paciente, mantém um registro detalhado das minhas glicemias, embora eu receba apenas 3 fitas no SUS. Mas isso me ajuda a identificar padrões e tomar decisões informadas. Os anos de doença, as complicações e o tempo em que não fui tratado da forma correta trouxeram para minha vida o monstro das hipoglicemias sem sintomas. Demorei para minimizá-las. Ocasionalmente uso sensor, e isso me ajuda a mapear as minhas madrugadas, horário que já sei que tem o maior risco. Então, fica também a dica desse paciente para que todas as equipes de saúde entendam que nós vivemos uma realidade onde nós precisamos, sim, para a maioria da população, otimizar os recursos recebidos. E isso gera, muitas vezes, sim, um adoecimento mental nesses pacientes, porque o risco existe e bate na porta. Então, seguindo aí esses 10 mandamentos para minimizar a hipoglicemia, o segundo é certifique-se, ao avaliar um perfil glicêmico, se as hipoglicemias são com ou sem sintomas. E se você não é um profissional de saúde que vai avaliar esse diário, sempre lembre de perguntar para o seu paciente. Quando você tem hipoglicemias, você sente alguma coisa ou não? É uma pergunta muito simples que pode mudar toda a história do seu paciente. E alinhar com o paciente a otimização dos recursos para monitorização. Quando a equipe otimiza os recursos, a gente já consegue muito minimizar os episódios de hipo e de hiperglicemia. A outra hipo é a hipoglicemia grave, né? Aquela que tira o sono de todo mundo, principalmente de quem vê um episódio de hipoglicemia grave, e quando ele chega em uma família ou na vida daquele paciente, ele se transforma em uma barreira muito importante até para o alcance das metas. Então, esse paciente aí, né, novinho, 10 anos de diabetes, estudante, tirou férias do diabetes e não seguiu as orientações em relação aos limites da bebida alcoólica. Foi viver a vida dele e, como ele disse, isso me custou a paz. Tive uma hipoglicemia grave, com crise convulsiva, fraturei e isso me levou a uma internação. Eu sei que teria sido somente seguir o limite de 2 doses de bebida alcoólica, que foi uma frase muito interessante, porque ele minimiza a principal orientação da bebida alcoólica
como se fosse um somente, e a gente sabe que não é essa a realidade da vida. Mas na festa eu nem me lembrei disso. Esse é o nosso mundo real, o mundo em que vivemos e cometemos erros, tentando sempre acertar. A minha única alegria nessa história foi ter sido compreendido pela equipe que me acompanha. Ao contrário, a minha família joga isso na minha cara até hoje, tornando os momentos sociais angustiantes. Aprendi com essa história que evitar as hipoglicemias no meu mundo significa nunca tirar férias do diabetes. Posso aproveitar a minha vida focando na minha saúde e bem-estar. E as hipoglicemias graves, os estudos mostram que existe uma frequência aí em torno de 1,15 episódios de hipograve por pessoa por ano para os com diabetes tipo 1 e para os com diabetes tipo 2, 0,35 por pessoa por ano. Mas mais importante do que a prevalência de hipoglicemias graves é atentarmos para as assintomáticas, que são um grande fator de risco para as hipoglicemias graves. E o tratamento e a percepção passa pelo comportamento das pessoas perante a sua condição crônica. 50% dos pacientes com DM1 com mais de 25 anos de diagnóstico e 10% dos com DM2 já têm hipoglicemias assintomáticas. E quando a gente vê a história desse paciente jovem que bebeu e acabou do jeito que acabou a festa, a gente precisa trabalhar no consultório com os nossos pacientes, principalmente com esse mundo da internet, que o autocuidado não é um cenário para a perfeição. A gente constrói uma jornada com o nosso paciente, com a família. Nós precisamos ser muito persistentes nessa jornada, porque é longo prazo para a maioria dos pacientes. Eles, então, precisam ser muito mais persistentes do que nós, porque, além de tudo, querem resultados e convivem com a condição crônica. Então, o quarto ponto, educar para situações do mundo real e lembrar que errar faz parte da história. Um outro ponto que vai muito aí também da questão mental e psicossocial da hipoglicemia é a aversão à hiperglicemia. Um quadro que é muito pouco falado no consultório, no dia a dia, nos congressos, mas é muito frequente no nosso dia a dia. Pacientes que minimizam os episódios de hipoglicemias para manterem os níveis de glicose perigosamente baixos, no limite inferior, eles ignoram os primeiros sinais de hipoglicemia, supertratam com insulina, aumentam suas doses sozinhos, fazem muitas correções de hiperglicemias, a maioria desnecessária, e esses pacientes têm muito mais hipoglicemia grave e assintomática. Vejam aí, 33% tem episódios de hipograve, 47% de hipoassintomática. E nos estudos, estes pacientes representam 16% dos pacientes com diabetes que usam medicamentos potencialmente indutores de hipoglicemia. E é interessante porque esses pacientes se sentem muito confortáveis em manter-se no nível inferior. Eles acham que isso é tolerável, que eles se sentem mais seguros, embora conheçam o risco. Aí esse paciente, colega médico, 30 anos, deixou essa mensagem aí para a gente. Após 13 anos de diabetes tipo 1, tendo passado por uma faculdade de medicina e consultado com endocrinologistas por todo o período, descobriu comigo, né, mudou de colega e de acompanhamento, o meu quadro de adoecimento mental e aversão à hiperglicemia, que me levaram às múltiplas hipoglicemias graves, comprometimento da minha vida social e profissional. Agradeço por não ter morrido. Aprender de verdade sobre o diabetes me trouxe sanidade e segurança para uma vida tranquila com a minha família. E este era o gráfico na primeira consulta
comigo há quase um ano atrás. Ele tinha aí 35% de hipoglicemia no Libre, confirmadas na ponta do dedo. E, incrivelmente, apesar de toda essa história, ele achava ainda que valia a pena ter uma hemoglobina glicada semelhante à de uma pessoa que não tem diabetes. E esse é ele hoje, com essa mensagem para a gente. Tinha todos os recursos para uma vida boa com diabetes, mas me faltava o principal, a educação. Esse hoje sou eu, no Android APS, e peço aos colegas médicos que vejam além dos números no diabetes. Isso teria resolvido 13 anos de sofrimento. Então, o próximo passo aí, e quinto, atente à saúde mental do seu paciente e aos quadros de aversão a hiperglicemias, assim como de hipoglicemia, porque é um quadro que leva a hipoglicemias graves e assintomáticas. Um outro ponto também muito frequente na prática e que também não pode passar desapercebido é a otimização da insulinoterapia. Pacientes com diabetes tipo 2 no Brasil hoje têm receitas que doem aos olhos de um endocrinologista que trabalha com insulinoterapia, porque hoje existe o conceito da superbasalização. Ajusta-se muito as doses nesses pacientes, às vezes mais de uma e meia unidade por quilo de peso por dia. Então, vejam esse paciente com diabetes tipo 2 há 14 anos. Já cheguei a usar 150 unidades de insulina NPH ao dia. Hoje olho para trás e vejo o quanto que profissionais despreparados prejudicaram a minha vida. Eu pagava consulta, eles ajustavam as doses, mas nunca me ensinaram a forma correta de utilizar. Eu sequer homogeneizava a insulina. Hoje uso Glargine e Fiasp, faço contagem de carboidratos, exercícios e emagreci 15 quilos em 3 anos. As hipoglicemias são raras, leves e mantenho uma glicada menor que 7% há mais de 2 anos. Os médicos precisam educar os pacientes, doutora, porque não adianta remédio algum se prescrito errado e a gente não sabe usar. Nesse conceito de superbasalização, a gente tem aí o nosso conceito básico, né? O paciente que tem uma dose basal maior que meia unidade por quilo, hipoglicemias com ou sem sintomas, glicadas fora da meta, apesar de, na maioria das vezes, já ter alcançado um jejum na meta, uma diferença da glicemia ao deitar para o jejum maior ou igual a 50 e uma alta variabilidade glicêmica. Então, é importante que a gente otimize a insulinoterapia tanto nos pacientes com diabetes tipo 2, quanto nos pacientes com diabetes tipo 1, onde principalmente no SUS a gente ainda recebe pacientes com anos, às vezes décadas, de tratamento inadequado, usando apenas a insulina basal, quando deveria estar utilizando o esquema basal bolos. Então, esse paciente aí com 39 anos de DM1, hoje com 51 anos, passei 30 dos 39 anos de diabetes, usando praticamente só basal, com insulina rápida para apagar os incêndios, que são as hiperglicemias acima da meta. Já usei até 60 unidades de NPH, depois mudaram para 60 de Glargine e nada mudou. Aliás, fritei nas hipoglicemias, fora ter diagnosticado as complicações do diabetes. E eu consultava com endocrinologistas. Eu realmente não entendo qual a dificuldade dos médicos prescreverem um basal bolos de forma correta. A gente também que está no mundo do diabetes, não, já que o DCCT já completou aí seus 40 anos mostrando como que a gente deveria tratar os pacientes com diabetes tipo 1. Então, o próximo passo, otimizar a insulinoterapia, evitar a superbasalização e adequar o basal bolos nos pacientes com DM1 desde o diagnóstico. Quando a gente fala de bomba e minimizar a insulinoterapia, a gente também precisa entender que nessa linha do tempo, nem todo mundo vai se adequar
a uma bomba de insulina ou ter condições de utilizar. Então, no mundo real, dizer que a bomba de insulina é uma solução não é verdade, né? A gente sabe que esse não é o nosso mundo real. E esse paciente aí de 51 anos, 49 com DM1, deixou a mensagem: comecei medindo a glicose na urina. Hoje uso pâncreas artificial a 780. E a mensagem que quero deixar aos médicos não é sobre ser rico ou pobre, sem estudo ou com estudo. Nada me ensinou mais do que assumir o meu lugar na equipe que me trata, sem medo de ser julgado ou ignorado. Às vezes eu concordo, muitas vezes eu discordo, mas todas as vezes aprendo. E esse aprendizado, a famosa educação em diabetes, que na minha vida mais ouvi falar do que ser feita, é que mudou a minha história. Então, essa é uma batalha muito grande, nós, educadores em diabetes, para que a gente realmente estimule as equipes de saúde a educarem em diabetes, independente aí do local onde você está atendendo. O outro ponto, para a gente finalizar, é a educação, né, e motivação para o básico do tratamento, para o feijão com arroz. Todo paciente insulinizado ou em uso de medicamentos que aumentam o risco de hipoglicemia, ele precisa ser educado nos mínimos detalhes. Duração das insulinas, como ajustar, como cada insulina funciona, quanto tempo tem que esperar para aplicar, como que corrige a hiperglicemia, a hipoglicemia, como lidar com a glicemia capilar, como ajustar o seu dia a dia baseado na sua monitorização contínua. E temos também os programas para minimizar a hipoglicemia. Esses programas datam de mais de 20 anos, são muito fundamentados e se baseiam principalmente em fazer o paciente entender que ao mínimo sinal de hipoglicemia ou de qualquer tipo de desconforto, a ferramenta que ele tem é medir a glicose. E a gente vê na prática, quando a gente reproduz esses treinamentos, o quanto que hipoglicemias ditas assintomáticas não eram assintomáticas. Os pacientes começam a detectar com valores em torno de 70 e evitam episódios de hipoglicemia grave. Então, educar e motivar, treinar pacientes e familiares, usar de uma forma racional a tecnologia e adotar no dia a dia programas para minimizar hipoglicemias com as equipes de saúde são os 10 passos que nós adotamos, tanto no SUS quanto na rede privada com a nossa equipe para minimizar a hipoglicemia. E o cuidado em diabetes é sempre um trabalho em equipe. Então, é importante que, independente da área que o profissional de saúde estiver, se ele atende pessoas com diabetes, ele deve sempre buscar uma equipe de apoio para tornar a jornada do seu paciente mais leve e as suas histórias com hipoglicemia cada vez menos significantes, né, ou menos presentes na vida do paciente. E dar todo o crédito aos nossos pacientes, né? Parafraseando aí, de abril de 1910, um discurso do presidente: o crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. E esse é o dia a dia dos nossos pacientes com diabetes, uma luta incessante em busca da sua saúde. E é isso. Muito obrigada. Nossa, que aula, né? A menção a que a aula foi um show não foi à toa, né? Quanta experiência aí na fala dessas pessoas, né? De profissões diferentes, de idades diferentes, de tempo de diabetes, né? Mas todos, né? 100% dessas pessoas reconhecendo a importância da educação, do treinamento para observar o próprio corpo, de ser acolhido pela equipe na sua experiência do que é conviver com uma hiper, com uma hipo, do que aquilo significa, né? Porque
Eu fiz até aqui algumas anotações, né? A primeira, essa palavra que você usou, né? Que é a doutora Chantal, minimizando, né? Começando por essa palavra, né, Janice? Porque não existe findar a hipoglicemia numa pessoa que faz uso de insulina. Então, Ainda não, nós temos né, esperança. ainda, né? Então, o nosso trabalho é para minimizar tanto a frequência quanto os números, né? Então, que a gente consiga chegar aí se a níveis de hipoglicemia grau 1, ou alguma coisa que o paciente tenha menos impacto, menos sintoma físico, menos risco. Então, essa palavra minimizando e a educação para tudo isso, né? Porque é completamente diferente essa avaliação de risco de uma hipoglicemia que a pessoa vai perder a consciência, de uma hipoglicemia que a pessoa vai precisar de uma ajuda de terceiros, a uma hipoglicemia que a pessoa noticiou que está mais fraca, que está com a cabeça mais vaga, que está começando a ter um leve tremor, um leve mal-estar, ela correr lá e pegar 15 gramas de carboidrato e tomar uma providência rápida, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, e você colocou uma coisa aí que me chamou muita atenção também, as pessoas que sentiram na própria pele, né? Que é uma coisa que é muito útil, porque algumas pessoas, mesmo sentindo na própria pele, estavam equivocadas com relação aos conceitos, né? Esse médico que você falou, eu tenho uma história parecida de uma pessoa que eu conheço, que chegava a quase desmaiar e não queria que desse glicose. Quando eu fui fazer o curso lá com o Dr. Polonsky, ele citou um exemplo de um cirurgião que só deixava as enfermeiras dar algum líquido na boca quando a glicemia estava chegando a 54. Então, você imagina o risco ali, inclusive para a pessoa né, que estava sendo operada, para toda a equipe. Então, eu acho que esses conceitos aí um pouco turbulentos, talvez equivocados, porque eu me recordei muito de um slide que é sempre muito usado aí pelo Dr. Polonsky, por várias pessoas, que é uma pessoa com um banquinho, né, que na verdade é um equilíbrio ali, um banquinho no alto de um prédio, mostrando ali, você está num abismo. Se baixar muito, você cai no abismo pela hipo. Se subir muito, você cai no abismo pela hiper. E esse ajuste sempre muito fino, né, Janice? O quanto requer do profissional e da pessoa uma sabedoria, até não só os conhecimentos, mas uma tranquilidade, uma sabedoria, né? Exatamente. E dominar ferramentas para o dia a dia do atendimento e do consultório. Por exemplo, esse colega médico com o quadro de aversão à hiperglicemia, ele não foi buscar um novo médico, um novo colega para acompanhá-lo, porque ele estava incomodado. Não. Uma cidade pequena que ele mora, que o SAMU já sabe sabia, né? De qual o endereço da casa dele. Já tinha tido crise convulsiva no meio do hospital, em reunião de diretoria, tudo que você pensar já tinha acontecido, mas ele só resolveu sair daquela história dele para buscar uma nova ajuda, sem saber o que ele tinha, porque é um adoecimento mental você viver uma situação dessa, porque a esposa, grávida do terceiro filho, falou com ele que separaria, não estava mais aguentando. Todo dia está trabalhando, grávida, sair correndo para acudir, porque SAMU está pegando, e deu ultimato para ele. E nessa primeira consulta, ele entendeu, porque assim, é muito claro para quem entende e tem prática com diabetes o que ele tinha. É muito claro. Na hora que eu pontuei para ele levou um susto, como se eu tivesse falado que ele tinha outra doença, não era diabetes. E ele foi se tratar, né? Então, assim, em poucas semanas, ele caiu de 35% de hipo para menos de 3%, sem a bomba de insulina. E ele tomou uma decisão rápida de melhora. Mas veja quanto tempo
ele ficou, e ele está tratando até hoje, né, como psiquiatra, fazendo terapia, é outra pessoa hoje. Mas é muito importante a gente entender que a hipoglicemia é a condição aguda dentro do diabetes que anda mais em parceria com o adoecimento mental, porque a pressão é muito grande. De um lado, o medo de morrer da complicação aguda. Do outro, o medo de complicar. Então, assim, isso aqui é a luta diária que a gente tem no consultório.